Tráfego Guarulhos, boa tarde, Vasco. 2 no meio. Belts. Window hit? Hydraulics. Air condition pressurization. No packs, please on set. Autopilot. Disengage. Instruments. Synchronize machine. Chamare. Anti-skid. 1. Auto brake. Off. Speed brake. Count to 10. Stop drinker, all switches. Rear fire warning. Radios and transponder. Set. Check it. Rudder and aileron twin. 3 and 0. Papers. Abort. Fuel quantity. 18.000 libras. Check it. Zero fuel weight. 70.000. Check it and set. Keepers. 1,99 reduzido. Takeoff speeds. Velocidades. Pragmatic 5, AP1 121, PR 122, V2 128, set by side. My side 2, takeoff briefing. Review do Marinho Bragança. Air condition. Off. Stop pressure. 42 PSI. Anti-collision line. 1. Parking brake. Off. For start, load line completed. Manutenção do escudo. 50. Rising number 2. Check. Starter cut out. Master caution overhead, isolation valve, stone warning. Start. Number 1. Acabei de falar, aplica o freio. Tá quebrado. Rising number 1. Estabilizou com 29 número 10. Starter cut out. Espera que vai falar mais que eu estou retirando, então estou guardando a liberação. Partidas normais, sinal à direita. Muito obrigada, boa tarde. Até a volta. Vivo, sinal à direita, boa tarde, por favor. 31. Start. Electrical. Generators on. Off. Off. 1. Condition pressurization. Packs on flight. APU. 1. Start levers. Idle to 10. Ground equipment and gear pin. Movement and check. Shoulder harness. Taxi. Weather check, okay. Pátio ou bravo? Golf. Pátio Golf. Chamou? Espera na esquerda, estou aqui para 32 Ali mantém 09 esquerda, máximo 2 no meio. Tripulação, preparar para a decolagem. Autorizado Lima, final livre. Data crossing 126 2 minutos. Brasil 096 com 57, chama o setor Pauliano, 35 decimal 75. Flaps. Boa tarde, bom final 5, de green semana. light. Altitude alert. Ali mantém. Mantém 19 esquerda, Varinha 948. Transponder. 109. Compass. Runway heading. Default takeoff completed. Takeoff to set it.
decolou 00, chama o corpo do São Paulo 35,75. 35,75. Boa tarde. 285, boa tarde. Boa tarde, a MASP 216. One select. 296, contato radar, suba para o nível 290, vigilância. 290. 290, atualizado. Condition pressurization set, start speed softening, gear up and off, flaps, no light. Altimeter 2013. No smoking and fast and bell, on and off, pendente, no smoking fast and bell. 5000? Tá bom. Passamos no bonito? Tá bom. VASP Guarulhos, o foquezinho de decolagem. Nós vamos conversar um pouco com a comandante Carla aqui na cabine, um espaço mínimo, super reduzido. Mas é claro que ao menos um pouco da conversa com ela tem que ser aqui. Comandante, podemos? Podemos. Eu tenho que utilizar? Tá. Ok. Acho que eu nunca gravei com um cenário tão bonito na minha vida. Você já se acostumou com essas belezas que te acompanham? Não, toda vez é bonito, mesmo assim. A gente tem pôr do sol muito lindo, até mesmo dias de tempestade que a gente fica por fora dela, são cenas maravilhosas. A gente não acostuma não, é sempre bonito. Agora, comandante, uma pergunta zero em originalidade, mas eu tenho que te perguntar. Quando você, pela primeira vez, assumiu esse avião, quando você passou para o lado esquerdo, a sensação maior foi de quê? De medo. Não, medo não, um pouco exagerado, mas de bastante tensão. A primeira sensação foi de muita tensão, porque o treinamento a gente faz na esquerda, de qualquer maneira, mas com um instrutor comandante mais antigo, mais experiente. Então, qualquer coisa que aconteça que a gente não sabe resolver, a gente recorre à experiência do instrutor, né? Mas a primeira vez que o instrutor não está junto, a sensação é de querer acertar, né? De fazer tudo como deve ser feito e um pouco de tensão, sem dúvida. Mas é, ao mesmo tempo, muito maravilhoso também. A sensação de vitória é muito grande, de estar num lugar como esse? Eu acho que é sim. Até em nome das mulheres que estão na aviação, né? Foi por um acaso que eu saí na frente da piloto mais antiga da VASP, que é a primeira do Brasil, piloto mesmo, pilota voar no avião, copiloto. Foi por uma coincidência que eu saí na frente dela e é uma vitória para nós, não descaradamente, mas tem um pouco de preconceito, então a gente se sente bem. Quais foram os momentos, assim, de algum aperto aqui dentro? A cabine é apertada. Não, brincadeira. Esse é o aperto maior? Não.
Tem situações de anormalidade no funcionamento do avião que são previstas. A gente faz treinamento para todas elas e tem uma tabelinha que se segue para fazer o cheque das partes que não estão funcionando. Então, a maioria das situações anormais, a gente tem um procedimento previsto para resolvê-las. Agora, por parte de mau tempo, eu acho que é a sensação pior de voar com tempo ruim, pousar o avião com vento muito forte, é pior do que as emergências em si. Agora, disso tudo aqui que a gente vê, essa parafernália que pra gente é absolutamente assustadora, com quanto disso você mexe durante o voo? As pessoas que vêm na cabine justamente falam isso, né? Nossa, quanto reloginho, quanto botão. Mas a maioria dos sistemas que mantêm o avião funcionando, funcionam ligados. Então a gente liga a maioria dessas chaves e desses botões, eles são ligados no início do voo e depois a gente não mexe mais neles. A maior parte que a gente mexe é essa parte de baixo, que tem a ver com a potência dos motores para decolar, para pousar e voar. E a navegação, aonde a gente está indo, são os rádios que a gente tem que sintonizar para mudar a direção do avião. Essa é a parte que a gente mexe sempre. Quanto tempo do voo costuma ficar no piloto automático? A maior parte do voo, a parte manual é a decolagem, uma parte da subida e depois uma parte da descida e o pouso. Esse avião aqui, ele não pousa sozinho. Alguns aviões até fazem isso, né? Mas a maior parte do voo, inclusive, ela é praticamente obrigatória a ser feita no piloto automático. Pelo conforto dos passageiros, porque a grandes altitudes, os comandos do avião ficam muito sensíveis, então a gente manualmente tem uma tendência de deixar o avião sempre balançando um pouco. Isso seria desconfortável e a maioria ia enjoar aí, né? E por segurança, para evitar o cansaço da tripulação, né? Evitar que a gente fique o tempo inteiro controlando os comandos do avião e se manter mais atento para o pouso e na decolagem em seguida, né? Para as outras etapas, pousos e decolagens consequentes. Carla, uma última pergunta aqui, agora sim a última. A sensação de ser uma mulher aqui num lugar que é ocupado fundamentalmente, tradicionalmente, essencialmente pelos homens, você tinha muito essa sensação no começo de estar fazendo uma coisa muito diferente para uma mulher? Mais ou menos. Quando eu comecei a minha carreira, eu comecei por acaso. Na verdade, eu não tinha a mínima intenção de ser um dia piloto. Eu tinha outras aspirações quando jovem. Eu queria ser arquiteta, até fiz faculdade, não acabei, mas comecei. E a aviação para mim era um esporte no início e a minha vontade de continuar na aviação ficou bem restrita à instrução de voo. Eu adorava dar instrução de voo, eu dei durante 6, 7 anos eu dei instrução no Aeroclube no Sul. E então a gente acostuma um pouco a esquecer que é mulher, né? Porque está no meio de um ambiente de jovens, rapazes, tem algumas moças muito poucas, mas muito jovens. Então praticamente a gente esquece que é mulher nessa função, né? Claro, a gente é mulher para outras coisas, mas assim nessa função. Então quando eu entrei aqui na aviação, eu fui tratada tão igualmente, pelo menos na VASP, né? Que a gente praticamente não se dá conta que é diferente. Mas da parte social, como é que eu posso dizer? Muitas atividades hoje, né, que não eram feitas por mulheres, estão sendo feitas por mulheres e isso passa a ser comum. Eu esperava até que um dia isso não fosse mais notícia como eu estou sendo agora, né, que não fosse mais diferente que as mulheres estivessem na aviação. Num futuro próximo, talvez. Não tão próximo, eu acho ainda, né? O Brasil é um país ainda de muitos preconceitos sociais, né? Então, até comparando, né, na Índia, as mulheres voam no exército, são muitas que voam no exército. Nos Estados Unidos tem uma companhia americana que tem 400 mulheres numa companhia só, é quase o número de pilotos que nós temos aqui na VASP, né? Então é difícil chegar lá, acho que até lá vai ser bastante difícil. Tem muito chão ou muitos ares por aí? Tem muitos ares ainda, mas estão aí. Nós aqui no Brasil já temos 20 pilotos mulheres nesse tipo de aviação, no avião grande como esse, a jato, numa linha regular. Né? Tem aviões pequenos, executivos, que as mulheres também estão trabalhando, mas assim tem 20 ou por aí, né? 20, 21 ou 22, contando as 5 maiores empresas, né?
Ok, então a gente faz uma pausa aqui. A gente continua essa conversa em terra firme, em Belo Horizonte, pode ser? Pode ser que a gente já vai começar a descer agora, então a gente conversa. Muito obrigada. Dá tempo só de eu saber do copiloto o que ele acha de dividir essa aventura com você? Olha, já havia voado antes com a Carla e sinceramente é até melhor do que muitos homens. Com certeza, pelo menos o ambiente fica muito melhor. E por ela ser uma excelente profissional, eu só tenho a sair ganhando com isso, né? Com certeza. Então, nesse caso, não é difícil ser comandado por uma mulher. Não, de forma alguma. Com certeza é muito bom. Agora eu entendo. Que ótimo. Você conseguiu gravar com ela? Não. Eu fiz com a Kátia. Quase boa noite, eu passo de 2h30. Estamos aqui gerando base agora para a cabeceira do meio. Vamos lá. Quem pegou os nossos de 2 no meio? Pode ser lá. O que ele deixa? Beleza? Alguma coisa para você? Pode pôr pra mim, beleza? Obrigada. Cinco aí, ó. Não, desculpa, fiz errado. Fez um 5, tá certo. Tá certo, disse 15, né? Tava lá. Eu que tinha feito errado. 15, ready, check. Não, os clocks. Multímetros. Star suits. What? Break on. Check it. Break. I'm in rain. Landing gear. Não, rain. Flaps. Select. Standing by. Deixa eu... Posso você levar? Já estão autorizando o curso. Já tem autorizado o pouco? Já autorizando. Tá certificado? Verify select. Eu peço. Flaps. Ready. Ele select. Ready, Flaps. check. Ready, green. Landing checklist completed. Nossa, precisa destacar o olho mesmo. 1,000. Dispense. 500. Glide slope. Glide slope. 50, 40, 30, 20, 10. Speed brake deployed. Six to us. Taxi. Ciente, verdade? Fica de 4. 2 ou menos.
Okay, sir. Kilo to Victoria, flight level 290, Upper Whiskey 11. Togo 1 departure, Drama transition, Scorpion 4164. After takeoff, control frequency 1291, VASP 242. Yeah, VASP 242. Clear to flight level 2902 to Victoria by Upper Whiskey 11. Depart Togo 1, transition Dama. And Scorpion 4164. Depart control 129.1, VASP 242. Okay, sir. Push back, report on this frequency. Por favor, 242.